recebemos, né? Para que a gente possa estar reunidos, estudando, refletindo, né? Trocando energias boas para essa nossa jornada aí, que tem que ser uma jornada cada vez mais de luz, né? Para o nosso crescimento. O tema de hoje é um tema um tanto difícil para a gente falar e refletir, mas é um tema muito necessário para o nosso esclarecimento, para as nossas dúvidas e até para os nossos sentimentos, né? Vocês sabem que a gente tem passado, e especialmente nas últimas 2 décadas, os últimos 20 anos, um tempo em que tem aumentado muito os casos de uma doença que a gente teme muito ela, né? E que ela ainda não tem, digamos assim, cientificamente todas as respostas. A gente não tem todas as respostas das suas origens e da sua cura. Então nós estamos falando de uma doença que traz muita dor à alma, né? E que ela se torna mais pesada ou mais leve a depender das nossas formas de entendê-la, de aceitar e de buscar essa cura. Então o tema é justamente sobre o câncer, né? Então o câncer, esse terrível bichinho, como algumas pessoas falam, né? Que acomete mais e mais pessoas a cada dia. E infelizmente, né? Ou felizmente, isso a gente vai ter que ainda entender, a tendência é que nos próximos anos tenhamos ainda muito mais casos. Então ele é um tema importante porque a gente também, né, faz parte dessa comunidade, nas nossas famílias, as pessoas que a gente gosta, e especialmente também porque é uma das questões que traz bastante desafios à seara espírita, né? Então, o câncer, nós vamos falar um pouquinho, refletir sobre ele na visão espírita, obviamente, né? Só que a gente não pode desconsiderar aquilo que a ciência já conseguiu ver. E para isso também a gente tem que entender que a ciência ainda não consegue enxergar a espiritualidade. E esse é o grande problema, né, que os espíritos amigos, os espíritos instrutores, trazem como uma das questões do porquê a gente ainda não conseguiu uma cura, a gente não conseguiu ainda compreender exatamente esse problema. Então, mas também a espiritualidade nos diz que vai chegar, não muito tarde, né, um momento em que a ciência vai conseguir enxergar e considerar a questão espiritual como uma parte importante nossa, né? E há, claro, muitas pesquisas já, mas ainda não é uma questão da ciência, né? Uma questão que todo mundo acredita, as pessoas precisam, a nossa ciência é como nós, a gente precisa ainda ver com esses olhos para acreditar. Embora, um tempo atrás, por exemplo, um vírus, um fungo, uma bactéria, né, ela também não era vista, né? Ela era invisível aos nossos olhos, ela não era enxergada, que hoje já são vistas e enxergadas com equipamentos, né? Como microscópios, enfim, outros vários que a gente realiza os exames. Então, a espiritualidade nos traz também essa informação, que é um alento, né, para a gente acreditar. Mas quando que vem? Vem no momento em que a gente também, enquanto humanidade, conseguir entrar num nível de vibração capaz de novos conhecimentos virem para mudar toda essa nossa forma, né, de entender. Mas para isso a gente também precisa dar um passo, que é estar preparado, não é?
Então, estamos aqui também para nos preparar. Bom, dito isso, importante também a gente dizer que a gente não desconsidera toda a questão do sofrimento, da dor, né? E de todas as questões decorrentes daquela família ou da pessoa, especialmente da pessoa e seu grupo familiar, enfrentam, né, com essa doença. Então, também quero falar para vocês que eu não falo de longe desse problema, né? Dado que a minha mãe desencarnou justamente em função do câncer. Mas um pouco antes dela manifestar e a gente saber, eu já estava estudando o câncer do ponto de vista da espiritualidade. Aí estudei mais um pouco quando a gente soube dela, e aí depois eu parei um pouco porque eu também tive medo de saber tudo, né? Tudo, entre aspas, saber mais a fundo, porque tudo a gente não sabe, né? E de fato eu ainda sei muito pouco sobre isso. Dei um tempo e depois, em função de toda a necessidade do trabalho da casa, né, voltei a esse tema e volto a ele sempre que eu preciso lembrar, que eu preciso entender pontos novos, né? Às vezes a gente faz um estudo, a gente não compreende tudo. Compreendemos 20%, 30%, né? E a gente volta e volta e volta até que a gente vai compreendendo melhor. E então, quero compartilhar com vocês esse estudo a partir de dois grandes espíritos. Um se chama Ramatiz, que é uma base grande da minha formação, e outra que é a Joana de Ângeles, né, que traz também muitos conhecimentos. Então, hoje essa fala é basicamente a partir desses dois espíritos, né, grandes instrutores, né, digamos assim, até educadores, né? A Joana de Ângeles é tida como uma grande psicóloga das almas, né? Então, são esses conhecimentos que têm nos ajudado. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender que nós somos, primeiramente, seres, o quê? Imortais. E é difícil a gente entender isso, aceitar e acreditar. Então, cada vez mais que a gente se envolve com a doutrina espírita, essa é uma questão que a gente precisa refletir mais. Então, não tem como a gente entender tudo que a gente fala, tudo que a gente lê na perspectiva espírita, se a gente não começar com uma questão básica, que é: somos seres eternos, imortais. Não teria Deus, né, nosso grande Pai Criador, um simples gesto de criar um ser finito, pois Ele é infinito. Qual seria a graça da gente ter apenas uma vida? E essa nossa vida, o ser humano, ele é tão bonito, tão belo, tão cheio de coisas, que não tem lógica a gente ter apenas uma existência. Menos lógica ainda quando essa existência é muito menor do que a estimativa média de vida de cada um de nós. Não tem sentido, às vezes, por que uma criança desencarna. Não tem sentido, né, um jovem, um bebê. Não teria esse sentido se eu olhar simplesmente pelo ponto de vista de que nós somos seres finitos e que tudo acaba com a morte do corpo físico. Então, essa é a grande virada que a gente precisa dar e entender que somos seres, então, criados na eternidade. E que aí também outra lógica se aplica de que nós somos criados puros, brutos, e que precisamos se lapidar para, né, ir se desenvolvendo, crescendo e crescendo, né, e aí tendo sim
todas as possibilidades de sermos seres de luz. Essa é uma lógica, né, que a gente consegue entender e aceitar mais do que aquela simplesmente de que Deus teria então posto a sua mão no peito e jogado ao universo seres perfeitos, a sua imagem e semelhança. Se nós conhecermos um pouquinho do que é Deus, ou sabemos um pouquinho dele, a gente vai ver que nós não somos nem um pouco parecidos com ele nesse sentido de perfeição, que nós somos os seres mais imperfeitos que existem, né? E aí a gente vê essa imperfeição pelos nossos atos, a nossa forma de pensar, de sentir. E aí não teria lógica do porquê somos seres, né? A sua imagem e semelhança, então. Somos seres a sua imagem e semelhança, que é justamente temos todas as suas qualidades nesse nosso princípio espiritual, nesse nosso espírito, né? E que vai se configurando, vai se desenvolvendo, vai agregando e agregando mais e mais qualidades, mais e mais vai agregando todas as virtudes, né, que a gente chama de virtude. E aí sim nós vamos cada vez mais nos tornando o que? A imagem de Deus. Chegará um ponto, né, em que a nossa evolução ela vai para isso. Quanto mais evoluído a gente for, mais próximo de Deus a gente vai ser. E aí tem essa lógica, aí a gente consegue entender, né? Somos a imagem e semelhança. Então, tudo o que Deus tem em si, o que Ele é, nós também somos, porque somos suas criaturas, somos seus pedacinhos, né? Somos uma individualização, né, que vai à procura e depois volta para o todo. Quando diz, a gente já ouviu falar isso, né? Que nós vamos e depois a gente volta para o todo. A gente é um todo, a gente está em Deus e a gente sai para crescer. Depois a gente volta para esse todo. O que é voltar para esse todo? É justamente estar mais em sintonia com essa expressão da sua imagem e semelhança. E aí, então, entendido isso, é possível, então, a gente compreender um pouco mais sobre essas doenças, né? Que não é simplesmente o mesmo princípio se aplica, mas não é como a minha alergia, por exemplo, né? Atacadíssima hoje. Mas o princípio é o mesmo, certo? Mas em uma maior proporção, né? Porque um câncer, ele tem uma dificuldade enorme em relação a uma alergia. Okay? Mas são fases e são etapas que a gente, talvez esse tipo de alergia ou outras alergias também em outros tempos tenham sido tão monstruosas e pesadas como o câncer é hoje para a gente. E aí o câncer, então, em outro momento, né, que era uma fala do Audi, houve uma pergunta, e aí eu vim para cá para refletir um pouquinho sobre aquela pergunta que era justamente sobre o câncer. E quem estava naquele dia, né, ouviu eu dizer que o câncer é uma doença essencialmente kármica. Quando eu digo que a doença é essencialmente kármica, eu não estou dizendo que todos os tipos de câncer são kármicos, mas que essencialmente essa é uma doença kármica. Mas aí nós temos que entender então que se é uma doença kármica, são questões inclusive acumuladas de muitas e muitas vidas passadas, ou de uma única vida anterior. Então por isso ela se torna kármica. Mas também a gente precisa entender que quando nós estamos encarnados aqui na matéria, que a gente chama, nós estamos acoplando vários corpos num só.
O primeiro, que a gente pode dizer assim como um corpo, para facilitar o entendimento, é o espírito. Depois nós temos o corpo mental e o corpo físico. E existem entre esses três outros que vão nos ligando para que o espírito possa estar na matéria. Então, vamos imaginar, agora, resumindo, tenhamos dois corpos, tá? Essa mão vai representar o corpo espiritual e essa, o corpo físico. O que acontece? Eles são um só pela união deles, mas eles ainda se diferem, mas eles são consequência do outro. Então, quando eu encarno aqui e eu estou lá no útero materno em desenvolvimento e formação, quem vai ditar tudo para a genética é o que eu trago na espiritualidade. Inclusive as malformações, né, vão estar já ali na própria formação do feto, porque eu já estou trazendo isso da espiritualidade. E ele vai desenhar conforme eu estou no meu estado espiritual. Então quer dizer que o espiritual vai então configurar esse corpo físico, certo? Acoplou, interligou, ele passa a ser então esse corpo físico, a sede, a morada do espírito. Então é a casa desse espírito. Tudo que acontece nesse corpo físico, nessa casa, vai repercutir também na ordem do corpo espiritual. Entenderam? Então, se eu bater aqui, o corpo físico sente e, obviamente, ocorre também no espiritual. Aquilo que espiritualmente vai, então, estar respondendo também no corpo físico. Com isso, o que eu quero dizer? Que o câncer, em essência, né, e a maioria das situações, eles são kármicas. São resgates, são provas, são expiações que a gente se põe a fazer nessa vida. Porém, há também hábitos e situações que o nosso corpo nessa vida se põe a viver, e que são em excesso, que prejudica esse organismo físico e que aí vai repercutir no espiritual. Certo? Então, quando a gente fala de câncer, nós vamos sempre pensar, né, que a origem maior dele é kármica, mas que eu também posso não trazer, né, nessa descida desse meu espírito para a carne, eu não trago isso, mas eu posso desenvolver durante a vida essa situação. A Joana de Ângeles nos diz que as questões emocionais e bem orgânicas também podem abrir as portas para daí se desenvolver um câncer. Por exemplo, desde a nossa alimentação, nossos hábitos, que a espiritualidade chama sempre de hábitos mundanos. O que é um hábito mundano? Aquilo que não envolve, aquilo que não é do espírito, que não faz bem para o espírito, e é uma coisa muito mundana, muito da matéria, que não é a essência do espírito. Então, algo mundano, né, é algo que prejudica o espírito. Por exemplo, vamos falar da nossa energia sexual. Se ela for usada em excesso ou mal usada, ela é uma coisa muito mundana. Por quê? Porque ela é animal, ela é biológico, para reprodução, para produção, ok? Para toda essa questão da vida animal. Nós também não deixamos de ser animais.
Então por isso a gente chama que é animalesco. E se eu entrar nessa vibração apenas, procurar isso todos os dias e tudo na minha vida se pautar pela questão sexual, possivelmente eu estou agredindo o espírito, já que o espírito não tem sexo. Por quê? Porque não há corpo físico, há essência, há outro elemento que é fluídico e não carnal. Então isso pode decorrer em vários tipos de situação. Então, desde abortos que eu desenvolvo, podem repercutir tanto nessa vida quanto criar karmas, pela forma com que eu faço uso disso. Outro exemplo que pode originar da matéria, da carne, são vícios como, por exemplo, o álcool e o próprio cigarro, o fumo em si. Então, hoje, em geral, a porta de abertura para um câncer de pulmão é justamente a ciência dizendo que a causa é o fumo. Por que ocorre isso? Porque a fumaça desses elementos químicos, que sai aí pelo fumar e que vai para o pulmão, não é algo tóxico. Então não é algo para o pulmão. O pulmão foi feito para o ar mais puro possível, não um ar contaminado, poluído com elementos tóxicos. Isso vai acumulando no pulmão. O que vai acontecer? As células que compõem esse órgão podem entrar num profundo processo de irritação e elas se modificam, elas estão perturbadas na sua ordem natural e elas se tornam então, elas não respondem mais ao nosso sistema imunológico como as outras células. Elas se tornam um corpo estranho que começam a atacar as outras células irmãs. E elas vão crescendo, e numa figura de linguagem, vão comendo as outras células. Então, essencialmente, essa perturbação faz isso. Agora, só me dizer, mas eu conheço fulano que não fumava e teve um câncer de pulmão. E aí, qual é a resposta? Nesse caso, aí a gente tem praticamente a certeza absoluta de que o câncer, então, era kármico. Se não tem uma explicação, não tem ainda uma lógica que possa ser do físico, então ele é kármico. Porém, mesmo que ele seja físico, e se provoca isso, sempre tem algo espiritual a recuperar. Todos nós temos, cada um de nós. Então, se aquilo for proveitoso, a espiritualidade permite que ocorra para que possa ter essa purificação. Quando a gente fala da purificação do espírito, então a gente está falando de algo que a gente criou no plano, no nosso plano de vida e de tantas vidas, e essas vibrações foram se acumulando. E aí nós temos essas vibrações que podem ser de dois tipos: as positivas e as negativas. As positivas sempre vão repercutir no nosso bem-estar, na nossa saúde, nas coisas boas que ocorrem na nossa vida, E as ruins sempre vão repercutir, em geral, nas nossas dificuldades, mas mais essencialmente na nossa saúde, que é onde ocorre esse processo. Quando a gente fala de que as nossas vibrações elas são produzidas aqui na Terra, elas têm que ser depuradas onde? Na Terra. Então, dificilmente eu consigo depurar, purificar, transmutar, são palavras que servem para a mesma coisa.
para dizer que tudo aquilo de ruim que a gente produziu de vibrações tem que ser transformadas em positivas. E essa transmutação, essa transformação das energias, elas ocorrem por dois aspectos fundamentais que aqui na casa sempre foi dito. Ou elas ocorrem por amor, ou elas ocorrem pela dor. E isso muitos de vocês já escutaram aqui, fora daqui, né? Porque é uma premissa. Sempre temos a possibilidade do amor em primeiro lugar. Mas nem sempre a gente consegue desenvolver, né, pelo amor, porque ainda somos seres egoístas, individualistas, né? E aí então a dor entra como um recurso para a transmutação dessas energias. E aí então, quando a gente fala numa energia que a gente produz, que ela é maléfica, e aí eu estou dizendo que as pessoas são más? Não necessariamente. Mas quando eu sinto uma raiva, eu produzo um tipo de vibração que é maléfico. Pode ser maléfico para outra pessoa, mas essencialmente é para mim, causa um mal. Por isso maléfico. Então, quando essas vibrações elas são maléficas, vamos imaginar assim, para a gente compreender um pouquinho mais, vamos imaginar que cada tipo de vibração ruim que eu criar e eu emitir, vai saindo uma fumacinha preta de mim, tá? E cada situação que eu fui vivendo, essa fumacinha preta foi, né, na minha aura, no meu corpo espiritual, né, que envolve tudo isso, e foi produzindo e foi se acumulando. Chega um momento que aquilo está tão denso, tão forte, que o espírito, para poder subir o próximo degrau, ou seja, para ele conseguir dar o próximo passo evolutivo, se livrar de uma série de coisas que o prendem, que o fazem sofrer, ele precisa se livrar desse peso. Esse peso, na verdade, não é apenas um peso. Vamos imaginar que ele é um veneno para a alma, né? Então, essas vibrações são como um veneno para a alma, para o nosso espírito, e consequentemente vai repercutir no nosso corpo físico. O que a gente precisa fazer então para esse veneno? Não atrapalhar a vida espiritual e toda a eternidade que eu tenho para frente. Eu preciso me livrar desse veneno. Eu preciso tirar ele de mim. E como eu tiro? Pelo amor ou pela dor. Vejam que às vezes a gente tem, e como somos seres ainda imperfeitos em evolução, quando a gente fala em amor, mas eu amei muito, eu amo, eu sou do amor. Mas o amor talvez que eu sinta seja aquele amor possessivo, aquele amor furioso e violento, que a pessoa, não seja o amor sublime, que é o amor que Jesus nos ensina, é o amor da posse, dos desejos, tudo tem que ser do meu jeito, aquela pessoa é minha, aqueles são meus, tudo eu preciso controlar extremamente, preciso que sejam do meu jeito, sufoco, cobro, faço doer, me vingo, machuco. Esse é o tipo de amor que é o amor que ainda a gente não evoluiu, não descobriu ainda o verdadeiro amor. É uma ilusão. Isso é uma manifestação que não é de amor. Porque o amor não dói. O amor é sublime. Tipo quando a gente consegue, no nível da maternidade, amar infinito. Então, por isso que a gente sempre diz que geralmente, não é todas as mães, não é só porque se torna mãe que desenvolve o amor sublime, né? Não teríamos problemas no mundo, somos todos imperfeitos. Mas esse amor que a gente tem pelo filho, normalmente é um tipo de amor
que não é o mesmo amor que a gente sente pelo marido, pela esposa, pelo parceiro, enfim, pelo namorado. Esse geralmente é mais carnal. Então é o amor de alma, mais sublime. E esse tipo de amor, então, que a gente precisa desenvolver, mas a gente vai sentir os vários níveis de amor até que um dia a gente compreenda o que é o amor verdadeiro. E aí esse próprio amor, quando ele não é correspondido nos seus desejos, nos seus caprichos, no seu egoísmo, ele vai gerando nessa pessoa que supostamente ama dessa forma todo tipo de frustração. E toda essa energia que causa é um tipo de veneno para a alma. Só aí a gente já poderia ficar um tempão refletindo sobre esse tipo de amor. Então, a Joana de Ângeles nos diz que esse amor causa câncer. Seja nessa vida ou seja em vidas pretéritas, esse tipo de amor vai causar, porque vai produzir veneno. Angústia, por exemplo, diz a Joana de Ângeles, que também produz câncer. Mas como uma angústia? Nós vivemos num mundo angustiados. Para a gente ver que nós precisamos viver sem estresse, com a maior seriedade possível. É impossível a gente dizer, mas como não vou me estressar nesse mundo desse jeito que está? A nossa vida desse jeito que é. Eu não consigo mudar. Como que eu vou mudar a vida de todo mundo numa sociedade? É o limite que a gente chegou. Nós, homens, na coletividade, desejamos e construímos isso. Tudo isso porque existem duas básicas leis de causa e efeito e de ação e reação. Tanto na parte física quanto na parte espiritual. Então, no conjunto de leis divinas, elas regem tudo aquilo que ocorre, tanto para reger e organizar a vida espiritual, que é a verdadeira vida, como o processo físico, que são escolas que a gente vive para poder mexer conosco, para a gente despertar. Não sei se vocês já ouviram também uma expressão que diz: a felicidade não é deste mundo. Tipo aquilo que Jesus disse, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Mas a gente escuta também dizer, não Jesus, mas a espiritualidade, que a felicidade, ela não é deste mundo. A alegria, a felicidade tem. Aqui nesse mundo ela é momentânea. Por quê? Porque quando a gente desce para a matéria, o espírito desce para a matéria, ele desce para dar uma sacudida mesmo, para poder então retornar à vida espiritual com uma nova experiência transformadora. E como que a minha vida vai ser transformadora quando eu sou pacato, não me envolvo com nada, não quero saber, não gosto nem de viver? Normalmente vai ser pelo processo de dor, de turbulências, aquelas pessoas que às vezes são jogadas à ventania, à tormenta. Então é uma mexida, então ocorre esses vários, são múltiplos fatores que repercutem então, Mas aqui, por exemplo, eu falei só da angústia e do amor. Imagine então a raiva, pequenas doses de raiva que a gente sente ao longo do dia. O que ocorre com essa raiva? Produção energética maléfica. Mau humor, a Joana de Ângeles também explica que o nosso mau humor, ele é uma das maiores fontes e causas, do próprio câncer. Por que mais o mau humor? Pessoa mal-humorada que tem picos de humor, ela também está produzindo
gerando essa carga energética, né, maléfica. Por quê? Porque nesse mau humor ela vai sempre ver o lado ruim, tudo é difícil, né? E isso pode ir virando uma bola de neve. Então, o mau humor, a raiva, olha, eu gosto, daqui a pouco já não gosto, isso aqui me incomoda, né? Se essa cadeira não estiver no lugar, estiver de outro jeito, já me incomoda. Isso tudo a Joana de Ângeles nos explica como fonte. E são coisas simples, coisas simples. E ao mesmo tempo ela diz, isso são posturas, atitudes que o ser, quando conscientizado disso, ele tem condições de se corrigir e se melhorar. Então vamos todos nós fazer esse esforço, de não tomar as coisas por mau humor. E eu tenho que fazer esse exercício diário, porque também sou um mísselzinho, diz que eu tenho uma justificativa para isso, sou de Gêmeos. Todo mundo é de Gêmeos aí, então, todo mundo vai ter essa justificativa agora. Mas brincando, para a gente descontrair, mas o assunto a gente sabe que é sério, e para mostrar que todos nós temos isso. E aí, quando a gente vai, então, para coisas mais densas, por exemplo, vamos pegar o ódio. O ódio, ele é um nível, uma carga das mais pesadas que existem e a mais venenosa, possível dentro dos nossos sentimentos. E a Joana de Ângeles também diz, que é o maior veneno possível da gente sentir. Então, quando a gente emana o ódio, quando a gente alimenta esse ódio, nós estamos transformando a atmosfera, de todo o ambiente que está à nossa volta. E aí outras pessoas vibram nessa mesma sintonia, alimentam um pouquinho de raiva, um pouquinho de rancor, um pouquinho de mau humor, Sabe as pessoas bipolares? Então, bipolar também é tipo eu, geminiano, Então, são situações hoje que não é uma grande catástrofe, não é uma coisa, eu matei muita gente para ter um câncer agora, estou pagando por isso. Não é necessariamente isso, mas são exatamente vibrações que eu fiz. A vibração de matar alguém, de tirar a vida de alguém, nada mais é do que uma vibração de ódio em cubo. Não é isso que poderia levar? Talvez eu esteja equivocado, seja uma outra coisa, mas a base é o ódio. É o ódio, não necessariamente por aquela pessoa, mas é um ódio que me envolve e que naquele momento, às vezes numa briga, numa discussão, eu sou capaz de perder completamente o controle e fazer uma ação dessas, às vezes, sem a intenção de querer de fato fazer. Eu não planejei fazer isso, mas fui às vias de fato, ou a mesma agressão física, nada mais é do que um ódio acumulado, uma raiva acumulada. Só que a consequência, lembra, do corpo físico e o espiritual, e no meio está inclusive as nossas emoções. E aí ainda, não só o cigarro, o fumo em si, o álcool, as outras drogas todas, então, por exemplo, cocaína, e outras, enfim, mas você imagina o seguinte, às vezes as pessoas nascem sem o nariz, ou com grandes problemas, e aí a gente não sabe por que, não há uma explicação lógica, há uma possibilidade, inclusive de desencarne, de desgaste, de antecipação do período de vida aqui em outras existências que tem ocorrido a partir do uso, por exemplo, da cocaína. E aí o que vai acontecer? Eu infringi uma regra da harmonia, da vibração,
positiva. E aí eu vou ter que recuperar isso, vou ter que resgatar. Bom, eu não sei quanto tempo eu me perdi no tempo, William. Alguém me ajuda? Deu já? Então, para a gente tentar finalizar um pouquinho, e aí se alguém tiver dúvidas, porque são muitas coisas, né? Muitas, isso é um tema muito grande, muito complexo. Eu tentei pegar um pouquinho de cada coisa para a gente ir construindo um entendimento, mas às vezes não é possível, então vocês podem perguntar. Mas antes de eu abrir para vocês perguntar, eu preciso também dizer que existem formas da gente amenizar e até curar o câncer. Então não é só notícias ruins, no sentido de que nós não podemos pensar que não tem jeito. Então, pelo contrário, a nossa postura primeira diante da doença, ela vai ser muito importante para esse processo, como vai ser o seu desfecho. Então, por exemplo, se eu recebo uma dificuldade, um problema e até a doença, o câncer, com resignação, que a espiritualidade nos ensina, a gente tem já aí metade do caminho atenuado. Se a gente, ao contrário, não recebe, não encara isso com resignação, ou seja, por algum motivo, resignar você aceitou que aquilo está acontecendo contigo e você vai, de todas as formas, tentar buscar uma forma de equilíbrio. Inclusive energético, cura, tratamento. Agora, quando você não aceita, você se revolta, fica se questionando, mas o que fiz eu para merecer isso? Ou briga com Deus, mas se Deus existe, sempre fui uma pessoa boa, como estou agora injustiçada? São tipos de pensamento, de posturas que vão prejudicar, ou seja, aquela vibração que já era grande, densa, daquele veneno todo que precisa purgar, escorrer para a terra, eu já vou envolver ele em umas cápsulas de revolta, e aí vai estar ali cada vez mais preso, e me prejudicando mais. Então, não é fácil a gente lidar com isso, Somos seres que temos sentimentos, as nossas emoções são sempre frágeis, Somos pessoas frágeis, porque ainda não somos maduras espiritualmente. Então, obviamente, que qualquer tipo de dor mais profunda, ela é capaz sim de nos causar um sofrimento enorme. Porém, se a gente for consciente de tudo isso e agir com resignação, ter mais fé e ir nessa lógica da positividade, nós vamos ter benefícios. Então, por exemplo, lembra que eu disse que pode ser pelo amor? Então, uma pessoa com esse veneno todo, que está ali, mas que é uma pessoa que a vida inteira, até às vezes esqueceu de si para ajudar o outro sem interesse. Vocês acham que ainda precisaria, ou toda a carga estaria ali esperando para descer, a carga deste veneno? Não necessariamente, sabe por quê? A espiritualidade nos ensina que se é uma pessoa, por exemplo, que já agiu assim, um espírito que já tem esse entendimento e essa maturidade, já foi eliminando pelos seus atos de amor sublime, não aquele outro amor que cria mais ainda. Normalmente a gente tem o amor que assim, eu amo e dou o tapa ao mesmo tempo. Então esse amor não é o que vai resolver meu problema. E no final das contas, a prece ajuda, todos esses recursos vão ajudar, até o passe espírita, porque vai estar trocando energia, vai estar ajudando a diluir,
vai estar dando força, mas o que vai mudar mesmo a situação desse espírito é a sua reforma íntima. Por isso é um ponto muito trabalhado na doutrina espírita. O grande objetivo é a nossa reforma íntima. E se a gente nos reformar intimamente, a nossa vibração cada vez vai ser melhor. A cada reforma, ou seja, a cada espacinho que a gente for reformando, a cada pensamento que a gente reformar, como é que a gente faz a reforma íntima? Mudando o que sentimos, o que pensamos e o que falamos. Porque aí está a causa dos males. O que pensamos gera toda uma vibração, o que sentimos, e o que falamos também, com intensidades às vezes iguais e às vezes diferentes. Então, às vezes eu me preocupo mais em falar do que é, como se configura, como ocorre, e a gente deixa para o final sempre essa parte mais alentadora, da esperança, da positividade. Mas eu não quero sair daqui sem dizer isso para vocês, de que é possível sim, que a ciência ainda não curou o câncer porque não descobriu a verdadeira causa. Mas quantas e quantas pessoas são curadas diariamente? E aí eu pergunto para vocês, é Deus que estalou os dedos e escolhe Pedro ou não? Não é Deus que faz isso. É a gente internamente que faz isso. Dá o estalo do despertamento, da mudança, e aí a gente consegue reverter. Então o câncer é justamente essa descida desse veneno que a gente construiu. Agora, também precisamos lembrar do que eu falei, o corpo físico também produz isso a nosso modo de vida, e a alimentação é um deles. Então, quanto mais agrotóxico a gente usar, mais a gente fere a terra e o alimento, mais polui a água, não é verdade? Então a nossa região tem alta incidência de câncer, muito mais do que outras regiões. Alguns estudos indicam que também pode se cruzar, que também é uma região que usa muito mais o agrotóxico pesado do que outras regiões. E aí? Como vamos viver? Como vamos ter um corpo saudável se o homem põe o que no leite para poder vender mais, ganhar mais? Quando teve a crise do leite, alguns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, de 10, 20 indústrias, agora não sei, posso estar exagerando 20, mas no mínimo umas 10 indústrias das mais importantes e que abasteciam todo o mercado do leite, adulteravam esse leite com produtos químicos. Não é por água no leite, é produto químico que faz mal ao ser humano, e a gente consumiu isso por anos e anos. A água, o leite, a farinha, o arroz, o feijão. Hoje tudo tem as comidas enlatadas, que é para durar uma eternidade. Como que uma comida dura eternidade? Eternidade, estou brincando, significa que ela demora 3, 4 anos às vezes para vencer, porque o processo químico dela é fortíssimo. Só que não são coisas naturais para o consumo. Foi autorizado pela Anvisa, por não sei o quê, ok, foi autorizado. Supostamente é legal, mas é moral? Então nós mesmos somos provocadores de toda essa situação, porque somos coniventes. Alguns de nós também, se tivéssemos a oportunidade, faríamos igual a eles, Talvez a nossa ganância, talvez o nosso egoísmo, a nossa individualidade, ela seja capaz de alimentar tudo isso. E essa sociedade vai adoecendo. Quanto mais a sociedade está doente, mais as pessoas adoecem. E
E de fato, a nossa sociedade está doente. Basta olhar para cada esquina uma farmácia. Essa é a maior prova, né, de que é um bom negócio. Se o remédio é um bom negócio, significa que estamos cada vez mais doentes. E o que vai nos trazer mais saúde? Mudança de hábitos. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Cuidar dos nossos sentimentos. As nossas emoções, elas são extremamente causadoras das nossas doenças. É o ponto que gerencia tudo isso. Então, quando eu guardo mágoas, quando eu guardo, né, não perdoo, quando aquilo me machuca, eu perturbo a ordem emocional do meu ser. E isso vai repercutir em algum tipo de desajuste, né? Alguns vão para um outro lado que é mais intenso, que é a doença. Outros vão para outros tipos de desajuste, que vão acabar depois em doenças também. Então é muito importante. Nós temos um grupo de estudos aqui, no primeiro domingo de cada mês, que esse ano o tema são as emoções, né? Tem muitos aqui de nós estudando sobre as emoções, e a gente vê que as nossas emoções estão guardadas as 7 chaves, e que essas emoções são sempre, né, as causadoras dos nossos desequilíbrios, dos nossos desajustes. Obrigado pela paciência, né? Espero que vocês tenham ficado com essa ideia de, né, que a gente dá um salto, né? Então essa morte é um salto que a gente dá na vida espiritual, porque significa um retorno, né, de um espírito melhorado, né, para a sua vida verdadeira, como a gente ouve falar, né? E estuda isso. Então, deixo embora as luzes, o pessoal está. Vocês podem perguntar, que esse realmente é um tema importante. Se alguém tiver uma pergunta, levanta a mão. Não? Cansado você. Tem,